Tem gente adiando a própria vida tentando se sentir pronta. E eu tenho visto muito isso com mulheres autônomas, psicólogas, recém-formadas, profissionais que estão vivendo tentando alcançar uma estabilidade total que nunca chega completamente. Quando a minha clínica estabilizar, aí eu penso, por exemplo, que eu quero ser mãe. Quando eu estiver mais segura financeiramente, aí que eu vou relaxar. Quando eu tiver maturidade emocional suficiente, aí sim eu começo essa próxima fase da minha vida. Só que tem uma coisa aqui que a gente tem que perceber. A vida geralmente não entrega esse tipo de garantia. E enquanto você está tentando controlar todas essas variáveis, você, na verdade, pode estar adiando a sua própria vida. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Muitas vezes você está se achando racional, você está entendendo que isso é só ser muito cuidadoso, mas no fundo você pode estar tentando fugir de uma insegurança de entrar numa nova fase que vem sem garantias. Porque a maternidade, por exemplo, né, mexe com a gente, a autonomia mexe, construir a clínica mexe. Tudo isso vai sim te exigir uma reorganização. Só que hoje existe uma expectativa silenciosa de que a mulher precise viver tudo perfeito, impecável, né? Ser uma boa profissional, ter uma estabilidade, ter uma saúde mental impecável, ter tempo, ter uma rotina extremamente organizada e impecável. E ainda entrar na maternidade sem medo nenhum, porque é simples, né? Você deveria saber. Isso não existe. O que eu mais vejo é gente sofrendo pela antecipação disso, criando cenários catastróficos na cabeça. E aí, se eu perder todos os meus pacientes, e se a minha carreira parar, e se eu nunca mais conseguir crescer, e se eu não der conta. E percebam aqui uma coisa muito importante. A tentativa de controlar tudo isso não está diminuindo a sua ansiedade. Pelo contrário, ela aumenta. Porque você começa a exigir de si mesma uma garantia que a vida não pode te dar. E não é porque você é menos que outras pessoas. Acontece uma coisa muito comum aqui. A pessoa começa a viver num estado de uma preparação eterna. Se é na área da profissional, faz mais cursos, planeja mais, pensa mais, projeta mais, mas não consegue confiar que vai conseguir se adaptar quando a realidade chegar, que vai ter recursos para lidar, psicológicos também. E aí a pessoa começa a viver como se não tivesse sempre no quase pronta, né? Quase pronta financeiramente, quase pronta emocionalmente, quase segura. Só que a vida vai acontecendo enquanto você espera a sua versão ideal de si mesma chegar. Só que talvez nunca chegue. E às vezes o sofrimento vem justamente do desgaste de tentar prever uma vida que ainda nem aconteceu, que você já está prevendo que você não vai ter recurso psicológico para lidar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você não amadurece antes da travessia, você amadurece durante ela. Ninguém aprende maternidade antes de ser mãe. Você pode saber muita teoria sobre. Ninguém aprende clínica antes de clinicar. Ninguém aprende autonomia antes de viver a instabilidade dela também, né? E a vida de autônomo é meio assim. A gente quer garantias emocionais para experiências que só ensinam com vivendo com a vivência, e isso vale para muita coisa. Agora, isso não significa romantizar, claro, né? Rede de apoio vai importar, planejamento financeiro importa, organização importa, mas existe aí uma diferença enorme entre se preparar e tentar controlar absolutamente tudo. Porque a segunda opção, ela paralisa, né? Você acha que está fazendo algo muito relevante, mas na verdade você está paralisado. E outra coisa, importante, a lógica da autonomia é diferente da lógica do CLT. Uma clínica não cresce de uma forma linear. A maternidade também não acontece de uma forma linear. Então, talvez em alguns períodos você desacelere, né? Porque a maternidade talvez vai pedir isso de você. Talvez você precise reorganizar, sim, a sua agenda. Talvez você precise recalcular as expectativas vivendo aquela situação ali. Mas desacelerar não significa que vai ser um fracasso. Prestem bem atenção nisso aqui. Muita mulher vai interpretar que essa adaptação é uma incompetência, uma falha, eu deveria estar conseguindo fazer mais, né? Outra fantasia muito perigosa é a da autossuficiência.
como se pedir ajuda significasse uma grande fraqueza, uma vulnerabilidade que é horrível. Só que a maternidade sem rede vira uma sobrevivência e a sua carreira também vai funcionar nessa lógica. A gente vai precisar parar, sim, de tratar a independência como isolamento, né? A rede, ela é importantíssima, é um luxo, não é um luxo, na verdade, é uma necessidade emocional que temos aí, e quem trabalha de forma autônoma, muitas vezes, pode imaginar que não vai poder pausar, porque, né, existe um medo silencioso, e se eu desacelerar, se eu desaparecer porque eu fiquei um pouco mais tranquila aqui na minha agenda, e isso vai gerando uma culpa, mas tem uma organização que pode ser feita, né, como se essa organização por um tempo significasse quase que uma perda profissional total, né, talvez a maturidade aqui venha de entender que algumas fases, sim, vão exigir coragem antes da segurança, porque algumas fases não vão funcionar muito bem com controle, né? Vão pedir, na verdade, que você se prepare para essa travessia antes e com um pouquinho de autocompaixão.